Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. Jesus, antes de vir à Terra, ele tomou o cuidado de pedir que alguns avatares viessem antes dele para preparar o ambiente a fim de que ele pudesse plantar a semente da Boa Nova. Algumas criaturas reencarnaram na Grécia, falando de um sentimento de justiça, falando de uma transcendência, falando de uma felicidade que estaria às expensas das criaturas. Outras reencarnaram no Egito, falando da sobrevivência da alma, que a alma apenas passava pela terra, mas teria a continuidade da sua existência na vida que haveria de continuar no plano espiritual. Na Índia, reencarnaram criaturas que apregoavam a reencarnação como o princípio basilar da evolução do espírito. De tal forma que muitas criaturas vieram antes do Cristo com a proposta de preparar-lhe o ambiente para que ele pudesse colocar ali de boa maneira a sua informação da verdade. Mas, paradoxalmente, as criaturas nem daquela época, nem de hoje, se importaram tanto com esta verdade apregoada pelo Cristo. Por que razão? Porque esta essencialização da verdade exarada por Jesus implica até hoje em profundas transformações nos conceitos atávicos, nos conceitos ainda tão ligados a propostas sociais, filosóficas, dogmáticas, que são impostas até hoje para as criaturas que ainda trafegam com uma mente mais embotada. Quando Jesus foi apresentado a Pilatos, dois extremos, a humildade e a arrogância, a dureza e o altruísmo, o mando e a submissão. Estavam ali duas criaturas, mas em contrapartida, a ignorância e a sabedoria. E foi quando Pilatos disse a Jesus: fale comigo, fale-me da sua filosofia, eu poderei salvá-lo. Olha, que absurdidade. Jesus se limitou a dizer para ele: mas se você está no seu mando, na sua posição, é porque meu Pai lhe permitiu. De outra forma, isso não seria possível. Mas dizem por aí que você é rei. E Jesus diz assim: eu sou. Eu vim para trazer a verdade. E aquele que está com a verdade acredita em mim. Aí Pilatos perguntou para ele: mas você é rei? Ele disse: eu sou, mas o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus anjos haveriam de batalhar pela minha libertação. Mas quer dizer que você é rei? Eu sou. Você disse e eu sou. Aí Pilatos faz a última pergunta para ele: mas qual é a sua verdade? E Jesus silenciou. Por quê? Porque não haveria condição de ele, o Cristo, sabedoria
infinita, falar para aquele homem de uma verdade que ele nem estava interessado em saber, e silenciou. E hoje não é muito diferente, porque a verdade é colocada de várias maneiras para que as pessoas se libertem. E elas continuam ligadas a um passado dogmático, imposto, a uma ignorância frente a estas revelações que são trazidas. Mas para dar continuidade a uma ideia rudimentar e as criaturas não terem que se mudar, porque está muito bom assim e alimentando ideias voltadas para a materialidade. Porque quando se volta para a verdade, implica em profundas transformações. Tem um adágio popular que diz o seguinte: é fácil andar com Jesus no peito. O difícil é ter peito para andar com Jesus. E por isso a humanidade reencarna, desencarna, reencarna e desencarna e se permite a profundas absurdidades, deixando passar em branco a grande oportunidade de profundas transformações. Porque quando nós falamos para uma criança de algumas realidades da vida, ela prefere dar continuidade aos seus brinquedos, não dando importância, muitas das vezes, àquilo que é colocado com muita propriedade. A mesma coisa acontece conosco quando se fala de uma verdade que transcende e que, logicamente, tem o tamanho da luz de Deus. É evidente que nós não temos nenhuma pretensão de entendermos essa verdade, mas ela vem de uma maneira arrazoada, de uma maneira equilibrada, para que nós possamos estar de posse dela e modificar a nossa vida, melhorando profundamente o nosso rendimento para esta atual existência. Na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou, foi enfático: se Jesus já revelou a verdade, o que vocês, espíritos, vieram fazer aqui? E o benfeitor, representando o Espírito Verdade, disse a Kardec: nós viemos para trazer a verdade, para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Nós viemos trazer a verdade para responsabilizar o homem pelos seus feitos. Mas ainda hoje, a doutrina espírita, infelizmente, é restrita a uma minoria de pessoas. Creio eu, haverá um dia em que ela será lecionada nas escolas. Antigamente, na minha formação infantil, tinha religião na escola. Geralmente era um padre ou uma freira que ia à escola nos dar aula falando de Jesus. Mas hoje, infelizmente, nenhuma escola tem uma aula de religião na sua grade escolar. E é uma pena, porque nós precisamos sensibilizar as criaturas, nós precisamos dizer a elas da transcendência, da vida espiritual, que continua, enquanto que a vida material, ela passa, fica praticamente aqui, levando cada criatura apenas às suas obras. Penso eu, talvez daqui a algumas reencarnações que eu possa experimentar, vou ter o privilégio de receber uma aula de doutrina espírita na escola. As nações deveriam ter a doutrina espírita como uma constituição, principalmente o Livro dos Espíritos, logicamente também o Evangelho do Cristo. Porque enquanto o homem não entender o verdadeiro sentido da fraternidade e da solidariedade, ele acaba por ruir-se a si mesmo. As nações se encarregam por se endividar, se comprometendo com a lei divina. A toda hora que abrimos um jornal,
ou abrimos o aparelho de televisão da nossa casa, nós ouvimos criaturas, representantes de uma política totalmente distorcida, criaturas agindo de uma maneira totalmente díspar da proposta de Jesus. E por isso, ainda escravizando o homem a profundas dores e sofrimentos. E apesar disso, Jesus continua tendo a paciência, a compaixão, a docilidade, a tolerância e ainda nos auxiliando nas nossas mais profundas dificuldades. Quais sejam materiais, morais, sociais e espirituais. Tanto é que é uma proposta evangélica fundamental, quando ele disse: vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa proposta de Jesus é eterna. Ele está sempre se voltando para nós, sempre procurando nos conduzir, apesar das nossas atitudes absurdas. Hoje, ainda há pouco, um moço esteve no meu consultório dizendo que ele seria curado, porque alguém disse para ele: Deus vai te curar. Você pode ficar tranquilo, Deus vai te curar. Eu disse para ele: olha, não é a nossa proposta doutrinária, uma vez que ele havia feito referência à doutrina espírita. Porque se Deus curar aquela criatura, tem que curar a outra. E se curar a outra, tem que curar a outra. E Deus faria a cura e nós estaríamos numa boa. E nós sabemos que não é assim. De outra forma, o Cristo teria cometido um engano, quando ele disse que a semeadura é livre, mas que a colheita é certa. A cada um seria dado de acordo com as obras. Então nós temos que fazer por merecer. Esta cura que deve sempre acontecer, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Porque ele foi ao meu consultório para me perguntar se nós fazíamos tratamento de cura aqui no centro. E eu perguntei para ele, por quê? Ele falou: porque eu fui em Brasília, participei de uma reunião onde tinha um médium muito forte que estava atendendo as pessoas e afastando os espíritos daquelas criaturas. Ele afastava o espírito e mandava a pessoa sair. Colocava outra, afastava o espírito e mandava a pessoa sair. E de tal forma que eu fiquei sem o espírito durante algum tempo. Agora, como estou sentindo que ele voltou, eu quero ver se tem um centro em Rio Preto que possa retirar esse espírito novamente. Então eu fui falar com ele que não é a nossa proposta, como não é a proposta de Jesus, curar a criatura desta forma. Quando Jesus curou uma cega, quando ele curou um leproso, e quando ele curou um paralítico, logo depois ele estava chorando à margem do lago. E foi quando Pedro se aproximou dele e disse assim: Senhor, alguém o molestou? Não, Pedro. O senhor está doente? Não, Pedro. Você está com dor? Não, Pedro. Mas, Senhor, por que o senhor está chorando? Então Cristo disse para ele: Pedro, eu não vim à terra para fazer o que eu estou fazendo. Mas, Senhor, mas como assim? Não estou entendendo. Então Cristo colocou aquela célebre frase evangélica: não adianta colocar retalho novo em pano velho. E muito menos se deve colocar um vinho novo em outro velho. Aí o Pedro disse para ele: Senhor, não entendi. Me explica, o que o senhor quer dizer com isso? Pedro, eu não vim para curar corpos, Pedro. Eu vim para curar almas. Senhor, mas olha, o senhor fez coisas maravilhosas aqui à tarde. O senhor curou uma mulher que era cega. Pois então, Pedro, essa mesma mulher saiu daqui prometendo vingar-se da família. Que tantas vezes ela precisou da família e a família não assistiu conforme ela achou que deveria ser assistida. Então saiu daqui prometendo vingança. Aquele paralítico, Pedro, que eu curei,
agora, nesse exato momento, está no braço de uma prostituta. E aquele leproso saiu daqui prometendo a gozar a vida em tudo que lhe for possível. Então, Pedro, que adianta curar os corpos se não se cura a alma, Pedro? Então, a proposta de Jesus foi para curar a alma e não os corpos. Tem muita gente preocupada em receber os favoritismos da transcendência, mas não se propõe a sofrer as transformações devidas. Porque quando Jesus disse, vinde a mim, foi uma condição básica para nos aliviar e nem prometeu resolver o nosso problema. Vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não disse, eu vos curarei. Mesmo porque seria uma cura transitória. Que se Jesus nos curar agora e nós continuarmos nas mesmas mentalizações, nos mesmos procedimentos, nas mesmas indiferenças, certamente estaremos envoltos numa atmosfera negativa e a doença voltará, é uma questão de tempo. E o ir a Jesus, para que Ele possa nos atender, nos aliviar, começa pela oração. É fundamental nós orarmos, buscarmos Jesus. E, logicamente, Ele está disposto a nos atender, mas pelo menos que façamos as nossas orações. O que não é praxe da humanidade inteira? Orar. Muitas pessoas levantam de manhã, vão até a noite, dormem e não fazem uma prece, uma oração. Mas nenhuma. E quando a faz, é de uma maneira automática, de uma maneira decorada, mais para como cumprir uma obrigação dogmática que aprendeu dos pais de uma religião ainda passada, que tem que orar. Então faz uma oração rápida, para sair rápido, e nem se ligou ainda com a transcendência através da nossa mente. Porque a oração é um grande instrumento que nós dispomos a nosso favor. Mas quando feita realmente com sinceridade, com sintonia verdadeira. Nós nunca pegamos o telefone e falamos com alguém sem discar primeiramente. Nós temos que pegar o telefone, temos que mentalizar o número, temos que discar para depois continuarmos a nossa fala. A prece funciona da mesma forma. Nós temos que dar uma paradinha, mentalizarmos quem nós queremos buscar, a quem nós queremos recorrer, e depois endereçar esse pensamento sincero para que possamos lograr o benefício da prece. Uma outra situação em que podemos nos aconchegar junto ao Cristo é observarmos as suas prédicas evangélicas. Nós precisamos estudar o Evangelho do Cristo, porque senão nós vamos procurar alguma coisa que nós não conhecemos? Jamais. Então nós temos que estudar o Evangelho de Jesus. É a sua verdade. E nós só aprendemos através do senso da repetição. Não tem jeito de aprendermos uma coisa quando ela nos é colocada uma única vez. Aprendemos apenas particularidades ínfimas, mas é necessário que contactemos exaustivamente com aquela informação para assimilarmos-la, a fim de colocarmos-la em nossas vidas. A proposta de Jesus é realmente o amor ao próximo, como palavra final. É a solidariedade, é a integração com a necessidade das criaturas menos aquinhoadas. Tanto é que o Chico Xavier falou que entre o espiritismo elitizado e o povo, ele ficaria com o povo. Mesmo porque Jesus veio para o povo. Foi tremendamente contestado pelo fato de estar assistindo aquelas pessoas consideradas de má vida. Os publicanos, as meretrizes, os leprosos, as pessoas de baixa renda social. Mas ele não abriu mão. E mesmo porque, para a sua doutrina, poucas pessoas vieram bem aquinhoadas socialmente naquela época. Lembramos de uma história de um homem muito rico,
chamado Aminadab. Era um oriental. E ele, detentor de uma fortuna invejável, se aposentou. E disse para consigo mesmo: agora vou procurar o deleite para minha alma. Ouvi falar de um homem especialíssimo, e eu vou, a partir de agora, conviver com ele. Ouviu falar de Jesus, mas estava bem distante da sua terra. E ele arma um esquema. Prepara uma liteira, carregada por braços escravos, mais uma comitiva muito grande para lhe dar a segurança frente a eventuais situações adversas, como os ladrões que eram frequentes naquela época, frequente também nos dias de hoje, mas de qualquer forma ele queria estar assegurado da sua chegada junto ao Cristo. Em certa viagem, devidamente preparado de proventos, mas depois de alguns dias, meio ao deserto, encontra um grupo de pessoas que estavam juntas, aglomeradas, e então ele se aproxima para saber do que se tratava. E eram pessoas que se nutriam através de um poço de água naquele local. Mas houve um vendaval, e a areia foi arrastada e soterrou aquele poço, impossibilitando aquela comunidade sorver-se daquela água. E então a preocupação é de retirar aquela areia, mas eles já estavam enfraquecidos de tanto trabalhar naquele sol escaldante. E foi quando alguém se direcionou a Aminadab e pediu ajuda, uma vez que ele tinha uma série de criaturas fortes que estavam ali e poderiam ajudar aquela comunidade. Mas ele passou. Foi adiante se justificando que o seu tempo era curto e ele não tinha tempo para perder com aquele povo. Mais alguns dias, chega às margens do lago onde Jesus haveria de estar pregando. E vê um grupo de crianças, naquela algazarra, o que é propriedade das crianças, pedindo algumas guloseimas para atender a fome que crassava naquela região pobre. E se aproximaram da comitiva. Pediu comida. E as crianças pulavam, grudavam nas pernas, nas roupas daquelas pessoas. E chegaram mesmo a incomodar aquele homem muito rico. E ele rapidamente disse aos seus escravos que encetasse caminhada, desfazendo-se daquele momento incomodativo. E partiu em direção a Jesus. Um pouco mais adiante, já no local que lhe for informado como sendo o local onde Jesus estaria pregando, ele encontrou um grupo de homens, de mulheres, que estavam ali amotinados. E então ele se aproximou e perguntou: o que vocês fazem? Nós estamos aqui embaraçadíssimos, porque fizemos uma caminhada muito longa, acabaram os nossos proventos e viemos para nos curar, porque nós somos leprosos. E ficamos sabendo que Jesus ontem foi para Jerusalém, de tal forma que não temos como chegar até lá. O Senhor poderia nos ajudar, nos dando algumas coisas para que possamos fazer essa viagem, que não dista muito daqui? Quando Aminadab olhou para aquelas criaturas e divisou a lepra no rosto daquelas criaturas, logicamente, ele untou-se de óleo para não ser contaminado, disse rapidamente aos seus súditos que o levassem embora. E disse para eles que não tinha proventos adequados para alegar aquele grupo, uma vez que ele trouxe o suficiente para fazer aquela viagem até encontrar o Cristo. Reinicia a caminhada em direção a Jerusalém. Quando chega na cidade, procura por Jesus. No dia anterior, ele tinha sido crucificado. Estava morto. E naquele momento, aquele homem chorou. Chorou como criança. Sentiu realmente no coração aquela frustração profunda, porque ele fez todo aquele sacrifício, não mediu esforços para propiciar os deleites à sua alma.
e não iria encontrar Jesus jamais. Pediu um momento de isolamento, para que ele pudesse meditar, pensar no que fazer, talvez voltar, iniciar a viagem de volta. E quando ele estava isolado, quieto, eis que surge uma luz e descortina à sua frente nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. E ele procura Aminadab e diz assim: eu sei que você veio ao meu encalço, e eu estou aqui. Senhor, é o mestre, o Rabi da Galileia, de quem tanto falam. Sim, sou eu. Pois então, Senhor, estou muito frustrado. Aliás, estava, porque aí estou à sua frente. Mas ao mesmo tempo, não posso entender como haverei de atender a minha alma, uma vez que eu queria segui-lo. E agora, sabendo que o Senhor está morto, apenas aparecendo para mim. Pois então, Aminadab, eu sempre estive ao seu lado. Mas como, Senhor? Eu não o vi, hora nenhuma, estou vendo agora. Pois então, você não queria estar ao meu lado? Desde o momento que você saiu, eu estive ao seu lado. Mas, Senhor, como assim? Bom, quando você levantou a liteira, logicamente sustentada pelo braço escravo, eu disse baixinho no seu ouvido: você tem perna, você tem braço, por que você não caminha? Você tem saúde, você pode fazer a caminhada, por que se locupletar as expensas do braço escravo? E você deu de ombro e disse que era rico, estaria pagando regiamente e teria direito de desfrutar daquela condição. Mas na frente, quando você encontrou o poço soterrado, eu disse baixinho ao seu ouvido: desça, peça aos seus homens para ajudar esse povo, eles estão sofrendo por falta de água. E você alegou que não tinha tempo para eles e deu continuidade à sua viagem. Mais tarde, crianças famintas, eu sabia que você tinha condição de atendê-los. Disse às crianças que procurassem-no. E elas foram até a sua comitiva, e você, olhando aquelas crianças famintas, deu de ombros, continuou sua viagem, desfazendo aquela algazarra que é própria das crianças, dos seres infantis. E quando eu tive misericórdia, me dei conta da dor dos leprosos que estava à minha busca, pedi a você que fizesse alguma coisa por eles. E você, com medo de se contaminar, se untou de óleo e veio em direção a Jerusalém. Agora, se você quiser continuar comigo, refaça o caminho. Comece a ajudar todas essas criaturas que você não ajudou e você estará comigo eternamente. Aminadab, depois daquela visão de Jesus, muito distante daquele encontro de Paulo de Tarso, que viu Jesus e só perguntou: que tu queres de mim? Ele simplesmente chamou a sua comitiva, voltou para a sua terra de origem e continuou a locupletar-se às expensas das suas riquezas. E nunca se preocupou em ajudar quem quer que seja. Então, o que falta para nós? Conhecer Jesus? O que falta para nós? Que Ele apareça para nós? O que falta para nós? Ter informação de que para estarmos muito bem espiritualmente nós precisamos ajudar os outros? Eu acho que não. A doutrina espírita é toda alicerçada na caridade, no amor ao próximo. Então, não podemos alegar ignorância. O que nós precisamos é rever conceitos que até agora nós não paramos para pensar. Passamos pela vida como se a vida fosse um mar de rosas, fosse um oásis no deserto, como se fosse uma ilha maravilhosa. Certamente que podemos desfrutar. Ainda bem que existe o trabalho. Não existe nada melhor do que o trabalho. Pode ter igual, melhor não tem. Que nós trabalhemos, que nós ganhemos, que nós compremos, que nós nos proporcionemos uma vida melhor. Mas que não tomemos isso como primazia. Que nós possamos desfrutar de todas as benesses, mas lembremos que tudo que nós temos é legado divino. É empréstimo e por tempo muito transitório.
Portanto, o ir a Jesus retrata principalmente o amor ao próximo, o fazer o bem àqueles que de nós necessitam. As pessoas passam pela vida apenas preocupadas em atender às suas necessidades. E vão desencarnar. E vão chegar do outro lado. E do lado de lá só vão perguntar o que é que nós fizemos por aqueles que precisavam de nós. Quando Jesus disse: vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos. Quem são os cansados e oprimidos? Não são outras criaturas senão nós mesmos. Principalmente porque somos equivocados. Até hoje nós não entendemos o verdadeiro sentido da vida. Passamos pela vida, mas procurando fugir de qualquer tipo de sofrimento. Até mesmo esse de desfazer-se das nossas facilidades para ir até um local onde realmente alguém careça da nossa ajuda, do nosso auxílio. Passamos pela vida procurando só as facilidades. Quando surge um momento de chamamento para a nossa dedicação à causa do Cristo, uma vez que ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele, a criatura alega 1000 justificativas para continuar na sua faina, nos seus objetivos, nos seus anseios, principalmente materiais, para não aderir à proposta cristã, que é de amar ao próximo, de fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então não entendemos ainda o verdadeiro sentido da vida. Passamos pela vida, desencarnamos, reencarnamos e não aproveitamos essa grande oportunidade de crescermos espiritualmente. E não basta apenas dizer: eu amo Jesus, eu conheço Jesus. É necessário se justificar. Se conhece e ama, faça alguma coisa pela sua causa. Uma vez que ele disse assim: quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Então nós temos que repensar as nossas atitudes. Não entendemos ainda a justiça de Deus. Achamos que somos criaturas que sofremos injustamente. Quantas vezes nos revoltamos? Quantas vezes questionamos? Quantas vezes nós lastimamos? Quantas vezes nós reclamamos? Não entendemos nem o verdadeiro sentido da justiça e muito menos a misericórdia de Deus. Conta-nos os Espíritos que um certo dia uma mulher tinha 3 filhas. E o seu marido, que era uma pessoa especialíssima, veio a desencarnar. E ela ficou só viúva com as 3 crianças. E aí ela começou a reclamar, a blasfemar, a questionar o Criador. Como? Se Deus existisse, não era possível que estivesse acontecendo aquilo. Aquele homem bom, o marido que poderia ajudá-la, foi embora. E ela ficou às expensas da comiseração pública com 3 crianças, numa situação muito limitada. E essa outra situação de lamúria, de blasfêmia, foi tão contundente que motivou o encontro dela com o seu anjo da guarda. Quando a gente sai do corpo à noite, através do sono, que é mais ou menos um repouso físico para a liberdade do espírito, ali o mentor espiritual dela a chamou para trocar umas ideias. E perguntou a ela: por que você está tão revoltada? Porque eu estou sendo injustiçada. Porque Deus esqueceu de mim. Como ele poderia ter feito isso? Me tirar o meu marido nesse momento crucial. Se Deus existe e é meu pai, não poderia ter feito isso comigo. Aí o benfeitor disse assim: então vamos ver algumas informações que eu tenho para lhe dar. Passou um filminho, onde na existência anterior ela teria sido homem. E simplesmente abandonou a mulher com 3 crianças. E foi gozar a vida, dizendo que tinha direito a ser feliz. Teve 3 amantes ao mesmo tempo. Curtiu tudo que a vida lhe propiciou e ignorou totalmente aquela mulher com as 3 crianças. Quando desencarna, logicamente a espiritualidade interessadíssima em fazer com que aquela pessoa se reencontrasse consigo mesma,
tendo a paz de consciência, lhe prometeu uma solidariedade. E, logicamente, aquela criatura aceitou. Contactou com a sua esposa e disse a ela: você pode fazer alguma coisa pelo seu marido? Ambos já desencarnados. A esposa, que era uma pessoa especialíssima, já o havia perdoado. Cuidou das crianças, desencarnou. E então, contactada, o mentor disse para ela: você pode auxiliá-lo nesse novo empreendimento, uma vez que ele tem que refazer o seu caminho? E aquela mulher disse: não, tudo bem. Diferentemente de muitas que, quando são submetidas a uma situação dessa, dizem: eu não quero ver esse homem nem pintado de ouro na minha frente. Não foi o que ela disse: estou disposta a ajudá-lo, porque sempre o fiz, mas ele nunca aceitou a minha proposta. Então agora eu quero ajudá-lo novamente. Só que você teria que reencarnar como homem, sendo seu marido nesse novo empreendimento. E ela disse: tudo bem, para mim nenhum problema. E um detalhe: as 3 filhas que vocês vão ter são as 3 amantes do seu marido. Para mim também, tudo bem, nenhum problema. Aí voltam, reencarnam. Aquele homem agora na condição de mãe com as suas 3 amantes. Logicamente, como 3 filhas. No momento aprazado, o marido, que era aquela mulher maravilhosa, não tendo nada a ver com isso, pelo menos só voltou por misericórdia, foi embora, voltando, retornando à pátria espiritual. E ela, a mãe, débito de antes, oportunidade de reacerto agora, ao invés de aceitar aquela oportunidade como uma misericórdia divina, começou a reclamar, a blasfemar, a motivar que a espiritualidade intercedesse a seu favor, não entendendo nada de justiça nem de misericórdia. Que Deus e Jesus e a espiritualidade têm devotado para conosco, como devedores eméritos que somos frente à criação divina. Então, para nós desfazermos dessa aflição, dessa situação de sofrimento que às vezes nos permitimos, nós teríamos primeiro que analisarmos o valor da vida, aproveitar o melhor que pudermos para estarmos nos transformando espiritualmente, procurando aceitar os desígnios de Deus e nos moldando aos propósitos, aos propósitos destes prepósitos do Cristo, pelos avatares que lhe sucederam na trajetória, principalmente os espíritos amigos que vieram nos trazer essas informações, que são a representação límpida da verdade que precisamos inserir na nossa mente, depois nas nossas ações. Aí Jesus complementa: vinde a mim, vós que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Onde está o alívio que o Cristo prometeu? Está nas pessoas que nos orientam, nas pessoas que nos ouvem, nas pessoas que nos aconselham, nas pessoas que escrevem, nas pessoas que dizem, nas pessoas que nos motivam, nas pessoas que nos sustentam, até mesmo naqueles que nos dão assistência material quando nós precisamos. São os verdadeiros sirineus que Deus dispõe a nosso favor. Nós somos agraciados pela misericórdia divina. Em todos os instantes tem criaturas que nos assistem, no plano físico e no plano espiritual. Basta termos uma dificuldade, nós vamos sempre lembrar de alguém que está disposto a nos ajudar. Isso não é outra coisa senão a misericórdia divina, o alívio prometido por Jesus. Logicamente que nós temos que fazer da nossa parte. Não podemos transferir a responsabilidade para a pessoa, atendendo a todas as nossas necessidades, mas pelo menos nos momentos mais cruciais sempre tem alguém para nos ajudar. Isto é prodigalidade divina. Nenhum pai abandona os seus filhos. Por mais limitado que seja num determinado momento, ele vai voltar, repensando a sua atitude e procurando reacertar-se naquele contexto social. Imaginemos Deus, que é perfeito e é nosso Pai, jamais deixará de passar em branco uma oportunidade de nos atender.
de nos auxiliar, uma vez que a proposta dele é de nos redimir. Mas aí esse moço que foi ao meu consultório disse assim: doutor, mas tem espírito que está condenado definitivamente. Eu falei assim: não para nós outros espíritas. Porque esses espíritos que estão, entre aspas, condenados definitivamente, rotulados como demônios, Satanás, não são nada mais, nada menos do que os nossos irmãos. Equivocados ainda, como outrora nós o fomos. Continuamos ainda trabalhando para rever os nossos conceitos, adequar a proposta crística para nos melhorarmos espiritualmente. Essa é a proposta de Deus, é a proposta de Jesus, uma vez que ele diz que não tem nenhuma ovelha a ser desgarrada do seu redil. Agora, qual de nós não gostaria de estar entre os eleitos do Senhor? No espaço mais curto de tempo. Todos nós. Mas para isso é necessário muita dedicação. Extrema dedicação. Alta de Souza, que foi um expoente da caridade e do amor, ela nos fez um convite, dizendo assim: segue os passos de Jesus enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte. Que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via. Que os dissabores não te amedronte. Louva o madeiro que te aponta a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança na subida, de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Porque a noite da morte é triste e densa, para aquele que na indiferença transita e dorme sob treva. O que é essa treva? Não é outra senão a nossa própria ignorância, que permite que nós passamos pela terra, não atentemos para esses detalhes e vamos voltar para o outro lado achando que nós cumprimos a nossa tarefa. Pelo contrário, se nós quisermos buscar Jesus, como nos diz Alta de Souza, nós temos que procurar através das pessoas que precisam de nós. Daquelas que realmente nos dão a oportunidade de praticarmos o verdadeiro sentido da caridade. Nas suas mais diferentes situações, nas mais diferentes nuances. Diz o Cristo que aquele que cumpre o seu dever é inútil a Deus. Para sermos úteis a Deus, nós temos que cumprir o nosso dever e ajudarmos as outras pessoas a cumprirem os seus deveres. E qual de nós não pode fazer o bem? Essa pergunta o Kardec fez aos benfeitores. Existe alguma criatura na terra que não pode fazer o bem? Ele disse: não, todas, a menos que a pessoa se envolva num hálito de egoísmo e pense somente em si. Porque podemos fazer o bem. O bem é toda ação útil, é toda atitude que contribui de alguma forma para o bem da humanidade. E nós todos, portanto, podemos fazer a caridade. Devemos sim, nos momentos de dificuldade, sempre buscar ajuda, porque nós todos temos dificuldades. E certamente nunca nos faltará essa ajuda. Aqui, hoje encarnados, amanhã desencarnados, depois reencarnados, sempre essa ajuda virá para nós. Devemos sempre confiar na providência divina, mas nunca deixar de fazer a nossa parte. Tanto é que existe um aforismo que diz assim: devemos orar como se tudo dependesse de Deus, mas nós devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós. E para lograrmos o benefício do bem-estar espiritual, onde quer que estejamos, é necessário fazer o bem. Como disse o nosso Chico Xavier, façamos todo o bem possível hoje, porque amanhã ele será o nosso único advogado. Tantas pessoas se acham sofredoras, sentindo marginalizadas, equivocadas ainda, mas haverá um dia que estaremos de posse dessa verdade exarada por Jesus.
E quando entendermos a sua proposta, integrarmos-la em nossas vidas, nós estaremos de posse da verdadeira felicidade. Portanto, que Jesus seja o grande farol a iluminar sempre os nossos caminhos. Muita paz.